coisas bizarras aconteciam no Hotel Overlook. Olá, eu sou a Dora e hoje estamos aqui no Livros e Pão para falar sobre um dos livros mais conhecidos do Stephen King, O Iluminado, claro. E pra começar esse vídeo, já sendo sincera, eu tenho que admitir que eu sou fã do Stephen King, eu gosto bastante da escrita dele, eu acho que eu considero sim ele um dos meus autores favoritos, e ainda assim eu nunca tinha trazido uma resenha de um dos livros dele aqui pro canal. Isso aconteceu porque, na verdade, já faz alguns anos desde que eu não leio um livro dele, justamente porque eu sei que às vezes pode ser um buraco sem fundo pra mim, porque eu fico um pouquinho obcecada pelos livros. Mas agora eu comecei a ler O Iluminado porque eu achei que ele poderia me ajudar um pouco na minha pesquisa. E acabou que não tinha nada a ver com a minha pesquisa, mas eu gostei da leitura, terminei ela, então estou aqui para finalmente falar sobre ele. O Iluminado tem uma das adaptações mais famosas, para cinema, que é a versão do Kubrick, que aliás é uma versão que o próprio autor, que o Stephen King, não gosta muito, mas que é sim uma boa adaptação, ainda que não seja uma adaptação fiel, e que de fato é muito diferente do livro em vários aspectos. E com certeza pra mim a diferença mais notante foi no papel que o hotel, que o Overlook tem na história em si. Porque pelo menos a minha lembrança do filme era que tudo acontecia por questões mais psicológicas, familiares, ainda que tivessem assombrações ali no meio. Mas o hotel não surgia como um personagem tão forte, pelo menos na minha visão do filme. Mas aqui nesse livro é inegável que o Overlook, que o hotel, é um personagem por si só. E que ele é de extrema importância para o desenrolar da trama e para as tragédias que vêm a acontecer. Mas outra grande diferença também é que o hotel demora para chegar na história, porque a gente tem boa parte do livro se passando com a Wendy, com o Jack e com o Danny, que são os três personagens principais, são a família da história, se desenrolando como uma família. Então a gente começa a conhecer eles e entender como eles eram antes do hotel. Ou seja, a gente entende de perto que problemas financeiros eles estavam passando por, junto aos traumas familiares que eles estavam tentando superar. Tinha ali um medo de um divórcio muito grande pairando na cabeça dos três. E esse divórcio só não aconteceu por um triz, assim. O Jack chegou muito próximo de cruzar a linha que cementaria esse divórcio. Digamos que ele botou todo o corpo pra fora da linha, só que um dedinho ficou pra trás. Esse dedinho foi o suficiente pra segurar o casamento dele. Pelo menos até o hotel. Então a gente entende muito bem como funciona essa relação desse casal que precisa um do outro, ao mesmo tempo que sabe que já não tá funcionando, que daquele jeito como eles estão não pode ficar, mas que eles ainda têm carinho pelo outro e que eles desejam salvar esse casamento até pelo bem do próprio filho, pelo bem do Danny, que é uma criança que tem alguns problemas porque ele convulsiona volta e meia, ele parece para um lugar muito distante, que nem a Wendy, a mãe, nem o Jack, o pai, conseguem entender para onde ele foi, que também é uma criança que tem respostas para coisas inexplicáveis. É uma criança que sabe muitas respostas que ele não deveria saber. E nesse início do livro também a gente compreende mais sobre o amigo imaginário do Danny, que é essa criança. O amigo imaginário dele é o Tony, e é um amigo que não é tão imaginário assim, quanto algumas pessoas gostariam de dizer, alguns personagens gostariam de dizer, mas é alguém que sempre tá ali para aconselhar ele e para mostrar para ele vislumbres bonitos e de coisas legais, mas que de uns tempos pra cá só começou a mostrar horrores e terrores para o Danny, como um aviso que o Danny não queria ouvir. São coisas que ele não conseguia entender e que ele pedia: Tony, por favor, pare de me mostrar. E uma outra enorme diferença do livro pro filme é que o Stephen King realmente constrói muito bem e desenvolve muito bem o personagem do Jack. E pelo menos no livro uma outra questão torna-se muito mais evidente do que no filme, que é a questão do alcoolismo do Jack. O Jack já era um personagem propenso à violência e já tinha tido alguns surtos que causaram muitas consequências para ele, mas o alcoolismo dele é parte muito importante dessa história. E na verdade, a luta dele contra o alcoolismo é essencial pra gente entender e pra gente se compadecer com o personagem do Jack. Porque lendo foi sim possível sentir uma empatia por ele e sentir pena dele. Não só medo e estranheza, que era o que eu senti assistindo o filme. Acho que o livro realmente consegue humanizar o Jack e a gente consegue enxergar como ele foi chegando aos pontos sombrios em que ele chegou. A Wendy, a mãe, é uma personagem que não é tão bem desenvolvida no livro, mas que ainda assim é muito melhor desenvolvida do que no filme, porque no filme ela não tem desenvolvimento nenhum,
Mas no livro, ela primeiro tem uma aparência muito diferente, então isso facilitou muito a visualizar ela como uma personagem verdadeiramente escrita de outro modo. E ela é uma personagem claramente mais forte do que no filme. Não só no sentido de ser realmente melhor construída, mas por ser uma personagem com uma capacidade de luta, com uma coragem e com uma tenacidade que não ficou tão aparente pra mim no filme. Então a Wendy era uma personagem que eu gostava de ler, que eu gostava de tentar entender o que estava se passando na cabeça dela. Porque ela estava fazendo de tudo, né, para o bem do filho, pelo amor que ela sentia pelo filho, e também imaginando que o amor que ela e o Jack tinham entre si poderia ser o suficiente para que eles passassem, para que eles atravessassem por aqueles maus bocados, que começou lá com a questão da bebida do Jack e com os surtos de violência que ela propôs, e também depois atravessou para a crise financeira que levou eles até o Hotel Overlook, que foi o emprego que o Jack conseguiu como zelador. E o Hotel Overlook é um hotel com uma história já antiga, sinistra e pouco conhecida, porque ele frequentemente mudava de dono, justamente porque as coisas nunca pareciam dar exatamente certo ali naquele hotel. Sempre acabava tendo alguma historinha que precisava ser enterrada, alguma historinha que precisava ser abafada ali dos tabloides, porque coisas bizarras aconteciam no Hotel Overlook. Mas nesse presente da história, o Hotel Overlook está num bom momento, então os negócios estão indo bem, o hotel está sendo bem cuidado, só que por ele ficar num lugar que neva muito em determinada parte do ano, no final do ano, o hotel fica fechado a partir de setembro mais ou menos e não tem mais nenhum hóspede, então fica só o zelador, a família cuidando e prezando pela manutenção do hotel. E essa vai ser a função do Jack. Então, por um lado, assim, é muito legal porque eles têm todo aquele lugar majestoso só pra eles, mas, por outro lado, é extremamente solitário, porque eles ficam isolados do resto do mundo, podendo descer pra cidade, às vezes, claro, mas podendo descer apenas se não tiver começado uma nevasca. E já era localmente previsto, com certeza, que as nevascas começariam quando o final do ano se aproximasse. Então, ao longo do livro, a gente passa muito tempo com eles no hotel, a gente tem um mês todo ali deles descobrindo aquele lugar, descobrindo as coisas maneiras que tinham ali e aos poucos começando a enxergar os horrores que tinham ali também. Então o Danny começa a ver as formas se mexendo, ele vê uma mangueira de um extintor de incêndio um dia rastejando para ele como se fosse uma cobra. Tem a história que ele já tinha ouvido falar do banheiro, da mulher da banheira. Enfim, várias assombrações começam aos poucos a infiltrar ali pelo Overlook. Só que tudo isso vai sendo, de certo modo, desconsiderado e meio deixado de lado porque os três acreditam que ali pode ser um lugar, sim, para o recomeço deles como família. O Danny entende que os pais já não estão mais pensando em divórcio ali e que a Wendy tá feliz com o Jack, tá apaixonada por ele, tá sentindo atração por ele e o Jack também. Então eu lembro que tem uma cena de sexo, inclusive, entre a Wendy e o Jack, e que o Stephen King construiu muito bem uma tensão sexual e romântica ali, mas que também é uma cena em que os dois estão meio que tendo uma troca de poder. A Wendy está meio falando que Jack, você precisa fazer isso, e Jack tá tipo, eu vou fazer, mas ao mesmo tempo tá distraindo ela ali com sexo. Então tem uma relação de poder muito interessante presente nessa cena deles de sexo, que também mostra um pouco como era a dinâmica do amor deles. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante também, é que quando eles chegam ao hotel, eles conhecem o Sr. Halloran, que era o cozinheiro do hotel e que estava saindo, né, assim como todos os outros funcionários, mas que ele se conecta rapidamente com o Danny, sabendo inclusive qual é o apelido do Danny, que é velhinho. E eles param para conversar e o Sr. Halloran fala que ele também é iluminado. E o que é ser iluminado, o título do livro, você me pergunta? É basicamente você ter uma clareza e ter uma, não só uma intuição, mas uma percepção muito forte e extraordinária sobre as coisas e sobre os humanos. Então por isso que às vezes o Danny sabe das coisas antes delas acontecerem e ele consegue pegar parte do pensamento das pessoas ao redor dele. O Sr. Halloran também tem isso, mas ele aponta que no Danny essa iluminação é muito mais forte. E o Sr. Halloran compartilha também do pressentimento do Danny de que as coisas dariam errado ali. Então ele fala pro Danny que se acontecesse qualquer coisa, o Danny poderia chamar ele através da sua luz interior, que ele viria correndo para ajudá-los. E esse momento é muito importante para o Danny, para a conexão dos dois, porque o Danny confia nele de imediato e jamais se esquece dessas palavras. E agora um parênteses aqui importante, porque apesar do Stephen King ser um autor que eu gosto muito,
Ele tem algumas questões, né, já conhecidas, já famosas, e uma dessas questões é o modo como ele escreve personagens pretos. No caso, sim, o Halloran é um homem preto. E nesse livro em específico, o modo como o Stephen King escreve o Halloran é extremamente estereotipado. Ele sempre escreve o Halloran como sendo aquele cara, tipo, negro, enorme, sabe, grandão, com as mãos enormes. Ele frequentemente fala do tamanho do Halloran no geral, as suas mãos enormes, a sua cabeça grande. Ele torna o Halloran como sendo essa figura meio de 2 metros, sabe, estereotipada, do cara preto forte e alto. E claro que eu entendo que também é um retrato do modo de pensar da época, porque o Stephen King, por si só, ele sempre acaba trazendo uma visão muito clara dos Estados Unidos e das pessoas e como elas se portavam e pensavam na época. Mas ainda assim, eu acho que nesse livro ele teve uma descrição muito rala do Halloran. Eu acho que foi um personagem pouquíssimo desenvolvido. Ele tava ali meio que só quando calhava na história. E apesar das cenas dele serem boas, das passagens, por exemplo, quando o Halloran tá no avião e meio que dá uma flertada com uma mulher, essa passagem é muito legal, mas o Halloran acaba não tendo um desenvolvimento para além disso, para além de estar ali como uma ajuda pro Danny e sendo descrito como esse cara grandão que eu já falei. Então eu acho que esse personagem, por exemplo, confirma um pouco dessa problemática do Stephen King, ainda que ela não se repita em todos os livros da autoria do Stephen King. Voltando agora pra história. E eu falei aqui do pressentimento, né? E uma coisa que eu achei que o autor fez muito bem foi que o Danny começa a ter diversos sonhos com a palavra Red Room. Só que o Danny tinha 6 anos, ele estava acabando de começar a aprender a ler. Então ele ficava tentando entender aqui aquelas letras, né? Red Room, o que é isso? Red Room. E aí, né, nós como leitores, a gente percebe rapidamente que Red Room é o contrário de murder, que é assassinato. Então, na verdade, o que o Danny tá pressentindo e sonhando com é esse futuro assassinato que está para acontecer no Overlook Hotel. E eu achei isso muito eficaz, porque é uma coisinha muito boba, sabe? É aquilo de a resposta tá ali na ponta da língua e o personagem não conseguir pegar, e a gente tá ali já sabendo que essa coisa ruim vai acontecer, mas que ele ainda não consegue ler, literalmente. Ele não consegue entender aquela palavra. Então isso dá uma aflição muito grande. E eu mencionei já, né, que o hotel é uma entidade própria e assustadora. Que nem eu falei, essa questão começa a aparecer aos poucos. O Danny percebe rapidamente que as coisas ali são um pouco mais reais do que ele gostaria de acreditar. E isso fica muito evidente quando ele tem um encontro com a mulher do quarto 217, que é esse quarto proibido que o Halloran já tinha mencionado pra ele sobre, mas que ele é uma criança curiosa e acabou indo pro quarto. E que basicamente é uma mulher que estava morta atrás das cortinas da banheira e que estava toda inchada e que acabava seguindo o hóspede que entrava no quarto e enforcando ele. Então uma hora o Danny sai do quarto, ele tá com o pescoço todo inchado, ele realmente foi enforcado, e isso gera uma grande tensão depois, porque a Wendy acha que foi o Jack violentando ele. O Jack fica ofendido com isso porque ele estava sóbrio, então ele não tinha feito isso, ainda que ele estivesse já com pensamentos violentos, enfim. Tudo isso começa a instaurar o caos. Só que depois o Jack vai lá naquele quarto verificar o que estava ali, né? Se tinha um hóspede afinal ali ou não, se ele estava surtado. E nesse momento que acontece uma virada no personagem do Jack, que é a virada que marca o ponto, na minha opinião, em que o hotel realmente se apossa dele. Porque o Jack acaba encontrando essa mesma mulher. No início ela demora um pouco para aparecer, mas ele encontra essa mesma assombração. Então ele vê que o Danny estava falando a verdade, que ela era real. Mas depois ele volta e finge como se o filho estivesse louco, como se ele tivesse imaginado aquilo. Então ele renega em voz alta os poderes do hotel, sendo que a partir daquele momento ali, ele tem plena consciência dos poderes do hotel. E falando nos poderes do hotel, né, apesar de terem essas cenas aflitivas, como essa da mulher do banheiro e outras que acontecem, inclusive dos animais do arbusto, que eu achei mais engraçado, na verdade, do que assustador esses animais. Teve só uma passagem que me assustou de fato, que eu fiquei meio grilada, que foi uma hora já no dia principal, né, no dia em que vai acontecer o Red Room, que o Danny tenta sair ali do quarto e quando ele abre a porta no corredor, a primeira coisa que ele vê é um cara fantasiado de cachorro e vestido todo de prateado. E ele tava meio engatinhando ali no corredor e agindo como um cachorro, com uma máscara também. Enfim, na ação dele em si não tem nada tão assustador, mas o modo como o Stephen King descreve essa passagem, cara, me deu um arrepio na hora. Não foi o livro do Stephen King que mais me assustou, com certeza. Eu acho que eu até nem fiquei assustada nesse livro, exceto por essa passagem. Então eu tô trazendo aqui essa passagem porque eu acho que, não sei, tô compartilhando, ela me pegou. Au. E o final do livro, né, quando a gente chega finalmente nesse dia, no dia 2 de dezembro, se eu não me engano, que é o dia em que tudo vem abaixo, o dia em que o hotel finalmente se apossa do Jack. Cara, as coisas acontecem assim até rapidamente.
Não sei se eu gostaria que ele ficasse mais tempo ali, porque eu acho que se o Kingo se demorasse muito nessa parte da narrativa, realmente não faria muito sentido. Eu acho que as coisas serem rápidas funciona ali. Inclusive, eu achei que ele narrou muito bem a luta entre a Wendy e o Jack. O Otel até chega a falar, né, que a Wendy era mais forte do que eles esperavam. Mas agora sim, uma parte que eu acho que poderia ter se alongado um pouquinho mais foi a parte do encontro do Danny com o Jack, que na verdade já naquele momento praticamente não era mais o Jack, né? Era o Otel controlando o Jack. Tava até com uma faca nas costas e tava ali pleno com a máscara. Essa parte das máscaras, aliás, achei que foi uma coisa meio... tá, assim, não precisava. Tipo, é uma frase de efeito legal, mas não sei se realmente teve um efeito em mim. Então, caso você não tenha percebido até agora, se você tá com a lembrança do filme, o final é totalmente diferente do livro, até porque não existe um labirinto no livro. E, primeiramente, mais importante, né, de tudo, porque o vilão da história é diferente. O vilão do filme é o Jack e o vilão do livro é o Otel. Então a resolução de tudo é diferente por causa disso. E eu gostei bastante do final do livro, eu gostei bastante do modo como as coisas ocorreram, exceto talvez por uma imagem que o Stephen King criou que eu não gostei, que foi a imagem de como se fosse uma arraia preta saindo do hotel. Acho que naquele momento ele poderia ter sido mais ambíguo, sabe? Não precisava, sei lá, retratar assim tão claramente essa imagem de algo ruim saindo do hotel, sabe? Acho que podia ter deixado queimar em paz e é isso aí. Ah, e como eu pude deixar de mencionar isso, né? Eu falei do momento todo em que o Jack aceita os poderes do hotel, mas o derradeiro momento, na verdade, em que o Jack perde o controle de si totalmente é quando ele volta a beber. Por causa do hotel, né? O hotel que traz a bebida pra ele também, mas, de qualquer modo, é uma analogia muito clara com o Jack retornando ao alcoolismo e nisso se perdendo literalmente de modo possessivo para o hotel. Então fica claro que esse momento de reconexão do Jack com a bebida é o momento em que ele para de ser o Jack, que acabou sendo uma mensagem muito clara, pertinente e sábia do Stephen King sobre o alcoolismo. Então Iluminado foi um livro do Stephen King que eu gostei bastante. Não chegou nem perto de ser um dos meus favoritos dele, pra falar a verdade. Eu acho que ele tá até na listinha dos mais fracos dentre os que eu já li. Tá acima de Carrie, a Estranha, com certeza, mas acho que não tá mais acima de nenhum dos outros que eu li dele. Mas ainda assim, foi uma boa leitura, como as leituras do Stephen King sempre são. Então, foi uma leitura que me divertiu bastante. E agora, chegando ao clássico momento aqui do canal, de responder a pergunta de que pão seria esse livro, hoje eu digo que o Iluminado seria um croissant velho. Primeiro porque croissant é muito uma comida de hotel na minha cabeça, então eu acho que combina com Overlook, e velho porque um croissant velho, se você já pegou um, você vê que ele tá meio se desfazendo, assim. Ele não tá duro ainda, mas ele já não tem uma consistência legal e já tá meio esfarelado. Enfim, já tá um pão, assim, que foi reduzido a um pãozinho, sabe? E eu acho que esse estado de destroço e de desmantelamento, de se desfazer, é o estado dos personagens quando eles chegam ao Overlook Hotel. Porque eles ainda querem acreditar que aquele é um pão, sabe? Que é a família que vai sobreviver, mas o pãozinho já tá se desfazendo. E no final da narrativa, né, aquele croissant já mofou, já ficou ruim, já virou outra coisa. Acompanhado de muitas assombrações, vale dizer. Esse croissant não foi acompanhado daqueles rolinhos bonitinhos de presunto e peito de peru, não. Só de assombrações e rolinhos de terror. E é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha. Comenta o que você achou do livro, da resenha, ou então do filme, caso você tenha assistido. Se inscreve se você ainda não for uma pessoa inscrita aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!